Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal Anunciando a Palavra de Deus com o evangelista Adilson Padilha, pela graça e misericórdia do Senhor Deus. Nós retornamos então com o nosso estudo bíblico. Depois de um mês e pouco aproximadamente, nós agora estamos morando na cidade de Tijucas, mais precisamente no bairro chamado Timbé. Aqui estamos então fazendo a obra de Deus, buscando a face do Senhor Deus, e agora nós estamos retornando, dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre dons espirituais e dons ministeriais. Você que tem nos acompanhado em nosso canal, seja bem-vindo. Você que está visitando o canal, vendo o estudo bíblico que nós estamos apresentando aos irmãos, fique bem-vindo, seja bem-vindo. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal Anunciando a Palavra de Deus, Adilson, e você será ricamente abençoado pelo poder da Palavra de Deus. Falamos sobre os dons espirituais, que está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 11, falamos sobre esses dons. Agora vamos aprender juntos sobre os dons ministeriais, claro, dando continuidade. Já falamos sobre o dom de apóstolo, o dom de profetas, ministerial, e o dom ministerial de evangelista, e hoje nós vamos falar sobre o dom ministerial de pastor. A princípio nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 11 e 12, que nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, meus queridos irmãos, desde já, antes de nós iniciarmos então o nosso estudo hoje sobre dom ministerial de pastor, ou dons ministeriais de pastores, aqui está no plural, nós queremos mandar um abraço para os nossos queridos irmãos da cidade de Indaial, ali no bairro chamado Varno, aos irmãos ali, todos os irmãos ali que congregam, não vou citar nomes, mas todos os queridos irmãos que congregam ali, o pastor com a sua família, todos os queridos irmãos, um abraço aqui do irmão Adilson, e também aqui mandar um abraço para os queridos irmãos aqui do bairro Timbé, todos os irmãos, meu pastor local, o pastor Valdecir Alves de Jesus, com a sua esposa, irmã Elizabeth. Que Deus abençoe grandemente vocês, a sua família e todos os irmãos obreiros, membros que trabalham na obra do Senhor Jesus, que adoram a Deus com toda a sinceridade e com toda a verdade. Que Deus abençoe a cada um ricamente. E nós vamos dar então prosseguimento, já pedindo desculpa para os irmãos então, que ficamos aí um tempo sem postar os vídeos, um mês e pouco, mas retornamos pela graça e misericórdia de Deus então, e nós então vamos dar continuidade. Pastores no Novo Testamento, na Nova Aliança, também os mesmos são chamados de bispos, de presbíteros, de anciãos e também de supervisores. Aonde que você vai encontrar essas palavras, essas referências? Em Atos 20, versículo 17, Tito capítulo 1, versículo 5, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 3, 1 e 2, e novamente carta de Paulo a Tito 1 e 7. Ali você vai ver então as referências do pastor, que era também chamado de bispo, presbítero, ancião e supervisor. Isso aqui é uma introdução então
sobre o ministério de pastor. Primeiro ponto que eu quero observar com os queridos irmãos neste momento é que a tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina e refutar também a heresia. Aonde nós encontramos esta referência em Tito, capítulo de número 1 e versículo de número 9 até o versículo de número 11. Eu peço que os irmãos acompanhem, você que tem tua Bíblia, acompanhe então comigo Tito, capítulo de número 1, do 9 ao 11, diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Aqui está então uma qualificação de um pastor, de uma igreja local, que tem então um rebanho aonde Deus dispensou, Deus lhe deu, através do chamado específico de pastor, Deus lhe deu autoridade e responsabilidade para então cuidar deste rebanho. A Bíblia aqui vai dizer que deve então o pastor cuidar da sã doutrina e não deixar de forma alguma a heresia predominar ou entrar dentro do rebanho, sempre ter palavras de orientação, de admoestação, como diz aqui, e para convencer os contradizentes, para que aqueles que contradizem, Paulo vai dizer para Tito, que através da palavra genuína, verdadeira, irá então tapar a boca dessas pessoas. A Bíblia não vai dizer que nós devemos então de discutir ou de maltratar essas pessoas que são o quê? Que são hereges, que são pessoas que tentam corromper a doutrina de Cristo. Não, nós devemos admoestar através da sã doutrina, para que esses desordenados, faladores, vãos e enganadores venham ser tapadas suas bocas, ou seja, venha ser refutados seus ensinos, para que através disso possam então um dia chegar ao pleno conhecimento da verdade, então, e seguir a sã doutrina pelo intermédio do Espírito Santo do Senhor Deus. Aqui está então o primeiro ponto a respeito então dessa qualificação do pastor, cuidar da sã doutrina e refutar a heresia. Segundo ponto, ser um exemplo de pureza. Olha o que a Bíblia diz no mesmo livro, na mesma carta de Paulo a Tito 2, e versículos 7 e 8 diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, contrário de corrupção, incorruptível, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, quantas qualificações para o pastor nesses únicos 2 versículos da palavra de Deus. Linguagem sã, sadia, temperada com sal, linguagem moderada, linguagem aonde o adversário fica envergonhado por causa da linguagem sã do pastor. Aleluia! Para que o adversário se envergonhe,
Olha só que coisa linda e maravilhosa é a palavra de Deus. Agora o terceiro ponto é sobre ministério pastoral. Se esforçar para que os crentes permaneçam na graça de Deus, aonde vamos encontrar uma referência a respeito do esforço do pastor, o dirigente local, o pastor local, onde já mencionamos, né, irmãos, sobre chamado também de presbítero, de ancião, de supervisor e de bispo. Capítulo 5 da primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 2, nos diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, com cuidado dele, amor por ele, cuidado, assim como o pastor cuida das ovelhas, tirando o carrapicho, levando alimento, são, pasto verdejante, levar as ovelhas, sempre aplicar um óleo, usar o cajado, usar a vara também, quando preciso, ter cuidado dele, não por força, porque a operação é do Espírito Santo, não por força, não por violência, mas pela ação do Espírito de Deus, mas voluntariamente, não fazendo o trabalho como se fosse um jugo pesado, não, mas voluntariamente, fazendo para Deus, aleluia, nem por torpe ganância, como aqueles pastores, falsos pastores, aliás, que querem apacentar só visando a lã da ovelha, a gordura da ovelha, e enriquecendo-se às custas do rebanho. Não, esse aí é um falso pastor, mas de ânimo pronto, aleluia, de visita, aleluia. O nosso pastor local aqui é um exemplo de pastor, porque é um homem de Deus que tem amor pelas ovelhas e que leva alimento às ovelhas, e também é visitador, também ora pelas ovelhas, visita, cuida das ovelhas, enfim, tem um cuidado especial. Louvado seja o nome do Senhor por pastores assim, que amam as ovelhas, estão de ânimo pronto, mesmo no meio das dificuldades, da tristeza, muitas das vezes, das preocupações, das afrontas, mas estão de ânimo pronto. Não, eu estou fazendo para Jesus, vou fazer com amor e com alegria, aleluia, e o Senhor recebe então esta obra feita pelo pastor das ovelhas. Também aqui o quarto ponto: quem é o modelo? O modelo de pastor é o Supremo, o nosso Jesus, o pastor e bispo das nossas almas, conforme João 10 e 11 e 16, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor fez isso. Eu creio que o bom pastor vai guiar você, vai continuar guiando a tua vida. Pastores que estão apacentando as ovelhas do Senhor Jesus. Deus abençoe. O ponto 5 aqui que eu quero frisar para os irmãos: a igreja que deixar de selecionar pastores piedosos e fiéis não será pastoreada segundo a mente do Espírito Santo. Olha só o que diz a palavra, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Vamos ler essa passagem. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro,
apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, mas para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui está então qualificações para o pastor, nesse quinto ponto, a igreja que deixa de selecionar, de instruir para o pastorado e para que o chamado de Deus se cumpra na vida dos homens fiéis, não terá então o cumprimento cabal aqui das Escrituras Sagradas, e o Espírito Santo se entristecerá com certeza. E se por outro lado os pastores forem piedosos, os crentes serão bem nutridos com palavras de fé e de sã doutrina, conforme primeira carta de Paulo a Timóteo 4:6. Vamos lá então ler primeira carta de Paulo a Timóteo 4:6. Portanto, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Que coisa linda a palavra de Deus. Sexto ponto, então a igreja será bem nutrida por pastores fiéis, tementes a Deus, que amam as almas, as ovelhas, que prestam um culto de adoração a Deus juntamente com o seu rebanho, que não escandaliza o evangelho, que tem cuidado para dar bom testemunho, tanto dentro da igreja como com os de fora também. Será bem sucedido no que fala, no que faz. Aonde colocar a mão e a planta dos pés, Deus vai prosperar, Deus vai ajudar, Deus vai então fazer a sua vontade. Deus está selecionando pastores para a sua obra do fim. Aleluia! Você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja um bom exemplo na tua congregação, seja obediente também ao pastor da igreja, submisso a ele. Ninguém perde em ser submisso, humilde, reconhecendo a autoridade que Deus colocou na vida dos pastores, e assim o nome do Senhor será glorificado, e o nome do Senhor será exaltado, tanto pela vida do pastor, como pela vida do rebanho. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Agora vamos ter nosso momento de oração. Eu quero orar por você, eu quero orar pelos pastores, pelos ministros da casa do Senhor, por todos os irmãos. Eu quero orar, interceder neste momento, e o nome do Senhor será glorificado. Antes de orar, eu quero pedir para você, se inscreva em nosso canal, anunciando a palavra de Deus Adilson. Eu quero já agradecer a todos que já se inscreveram, e deixe ali compartilhe este vídeo nas redes sociais. O nome do Senhor será glorificado, Aqui neste mesmo canal tem o testemunho da minha conversão. Vai ali, procura o testemunho da minha conversão. Tem escatologia bíblica, eu fiz em 4 partes, pela graça de Deus. Escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, fala sobre arrebatamento da igreja, grande tribulação, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Cristo em glória, ali o julgamento das nações, juízo final, enfim, tem ali escatologia bíblica, tem um estudo sobre evangelismo pessoal, face a face, pessoal,
entregando folheto, falando do amor de Jesus, as escusas que os pecadores então sempre vão arrumar uma desculpa para não aceitar Jesus, mas com base bíblica podemos ganhá-los para Cristo. Temos ali estudos sobre obras da carne, fruto do Espírito, enfim. Entre ali no canal Anunciando a Palavra de Deus, Adilson, e você vai ser ricamente abençoado. E compartilhe para a glória de Deus, se inscrevendo também em nosso canal. Vamos orar. Soberano e eterno e amado Deus Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença tão maravilhosa, Deus. Aqui, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida dos pastores que estão apacentando o Teu rebanho, Senhor. Dá graça para eles, dá força para eles, instrui a vida deles, para que eles possam instruir também o rebanho. Abençoa minha irmã, também meu irmão, abençoa aquele que está também passando por provações, por dificuldades, em vários relacionamentos, talvez conjugal, talvez com os filhos, talvez com parentes, precisando de ajuda, de orientação. Abençoa eles, dá sabedoria para eles, Senhor, guarda eles, guarda minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos, guarda cada um debaixo da Tua mão potente e poderosa, os irmãos de Indaial, os irmãos aqui de Tijucas, de Timbé, abençoa cada um, Senhor, e o Teu nome seja glorificado acima de tudo. Muito obrigado por este momento de estudo bíblico, para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe. Então o próximo estudo, iremos encerrar então o próximo estudo iremos falar sobre o dom ministerial de mestre ou doutor. Vamos ver o que significa esse dom ministerial de mestre ou de doutor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém.